One Piece 937 Ringo Onigiri. É muito massa capítulo com Zoro, meu irmão. Eu fiquei aqui louquinho com essa batalha na região de Ringo. Não é um dos Beatles, é uma das regiões de Wano, e a praça é nossa me convocará depois dessa piada ruim. Temos uma Color Spread lindíssima planejando novas aventuras. Olha que lindo. Ó, já teve review de World Seeker aqui. Primeiras impressões do jogo, hein? Vamos ver. Galera, que colorido maravilhoso, velho. Tô encantado com essa capa. Tô com vontade de imprimir, que nem o posterzinho que tá lá atrás, colar aqui na parede pra compor o cenário. O One Piece também foi capa da Jump. Vemos a coloração do Shogun Orochi. Ele tem um bigode roxo, então acredito que o seu cabelo também será roxo, certo? É loucura, né? Vai mantendo aquele padrão que o Oda falou, que o ano terá cores extravagantes. E aí a gente começa a leitura do capítulo em si. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, e também visita o site que tá aí na descrição, sempre com artigos interessantes. As últimas notícias estão incríveis, pessoal. Ouve o nosso podcast também. E vamos embora! Vendo o mapinha de Wano, estamos aí indo de Kuri para Udon. Tá quase chegando na região. E a Big Mom tá lá, louca pelos Oshiru, que eu quero comer todos. Adorei esse docinho de feijão. Eita, a mulher está louca. A Otama vai falando como os doces são gostosos. A Big Mom quer mais. E o Chopper tá preocupadaço. Se ela descobrir que não tem esse negócio, ela vai matar o Luffy. O bichinho, velho, tá tremendo de medo. Afinal, ele sabe do que a Yonkou é capaz. É aquela coisa que a gente fala. Só o fato dela ser uma Yonkou já dá medo. E o Chopper viu de pertinho do que a véia é capaz, né? Então vamos para a região de Udon, onde estão os prisioneiros. Tá lá rolando os fight do Luffy, que tá com a coleira agora. Não é mais uma algema, é uma coleira que pode o destruir se ele sair do perímetro. Da arena, no caso, não é nem da prisão. Se ele sair da arena... Mas galera, teve uma pergunta no SBlues que eu acredito muito que pode acontecer aí, tipo uma previsão, uma teoria, que o Luffy ele pode fortificar, ele tá podendo usar o hack, então ele pode usar o hack concentrado no pescoço, esse negócio nem destruir, não fazer nada, sabe? E aí o Luffy, ele agora derrotou os Pleasures. Eu já achava que aquele grupo do capítulo anterior já eram os Pleasures, porque galera, vamos pegar a configuração do bando do Kaido, da base até o último nível, né? Temos os Pleasures, que é uma galera que não tem nem Akuma no Mi, nem Smile, né? São os soldados rasos, os peões. E aí temos os Gifters, que aí eles já tem umas Smiles. Acima temos os Astros Principais, que são Gifters mais fortes, beleza? Mas os Astros Principais estão aí, é uma casta acima dos Gifters. Temos os 6 Astros Principais mais fortes, Page One, Yes Drake, Basil Hawkins, provavelmente o Scratchman e a Pooh estão acima dos astros principais aí, né? Eles são astros principais, mas estão no nívelzinho acima. Temos as 3 calamidades, Jack, Queen e King, e o Kaido por fim. Então eu tava achando que aquela galera que foi derrotada no capítulo anterior eram os Pleasures, a camada de base, mas não, ainda tem uma camada mais base ainda, né? Uns restolho, vamos chamar de restolho, porque os Pleasures vieram agora. E claro, eu tô considerando que o Queen tá aumentando a dificuldade. Então eu acredito que nos próximos capítulos aí, a gente vai ver o Luffy derrotando Gifters. E aí chamam umas astros principais. Pô, o Luffy derrotou um astro principal já. Ele já tá na 4ª etapa e ninguém sabe. Porque ele derrotou o Holden. E ele sofreu contra o Babanuki, que tem a Akuma no Mi, a Smile de elefante, porque ele estava com as algemas, ele não podia usar hack, não podia usar o seu fruto, ele estava um pouco enfraquecido. E aí o Luffy, ele tá lembrando dos treinamentos do Rayleigh, prestem atenção, ele estava lembrando bastante na luta contra o Katakuri, no que se refere ao hack da observação. Só que agora ele tá lembrando de um outro uso pro hack. Não é o da observação. Será que é o do armamento? Eu tô achando que é o hack do rei que todo mundo tá querendo ver desenvolvido, galera. Porque o Luffy, quando eu lembro dos ensinamentos do Rayleigh aqui, ele lembra que o Rayleigh conseguia detonar o inimigo sem encostar nele. É como se fosse uma arma invisível, o jeito que ele usava hack. Então, tem algo dos princípios do hack do armamento, mas você não encosta, saca? A
gente sabe que a CP9 com o Rankiaku, os golpes do Zoro, tipo da técnica Pound Hole, né? Canhão de tantas libras, são ataques a longa distância que você não necessariamente atinge o adversário, você corta o ar e tal. Então, não é que o Ruffy não saiba fazer isso. Eu acredito que o Ruffy sabe, mas ele é muito de contato o estilo de luta dele, sabe? Então, eu acredito que ele vai evoluir agora. A gente vê, por exemplo, eu até comentei na primeira leitura que vocês vão ver amanhã, lembrando que a primeira leitura chega primeiro pro QG. E o Ruffy, quando ele dá o Gomu Gomu no Bazooka, lá no começo contra o Bug, é um golpe que você pensa que ele não encostou, porque você já vê o inimigo sendo arremessado, mas ele encostou. Sempre você vê, né, nos próximos desenhos do Oda, ele encostando mesmo, né, o braço do Ruffy tá batendo no inimigo, certo? Então eu acho que agora, quando ele foi dar um Gomu Gomu no Bazooka, usando esses princípios aí, claro, quando ele evoluir, quando ele se aperfeiçoar nisso que ele quer, ele pode dar um Gomu Gomu no Bazooka tipo Kamehameha, galera. Estão sacando? E ainda é a evolução do hack do rei, provavelmente. Então, quando ele for dar um Gomu Gomu no Bazooka, ele vai fazer essa posição aqui, nem encosta no cara e o cara já tá lá voando. Ah, vai ser muito incrível, pô. Então é massa você ver que o Ruffy, ele tá querendo evoluir o hack dele, e acredito que seja uma mistura de hack do rei com hack do armamento. E gostaria muito da opinião de vocês sobre esses pensamentos. O cara da Smile de Escorpião tá louco pra entrar na arena, restolhaço, né? Ele teve essa chance já, levou um pontapé na cara do Ruffy, beleza que foi meio que de surpresa, mas não tem chance nenhuma, velho. E aí o Queen, ele não quer apressar os jogos, enquanto isso pede outra tigela. Tigela de quê, galera? De Oshiruki. Que é justamente o que a Big Mom tá louca pra comer. E ele fala, é a minha comida preferida e eu não divido com ninguém. Salsifufu, velho, é uma calamidade a menos aí já, né? No pacote do Kaido. Porque, velho, a Big Mom vai chegar aí, ela já tá chegando. Até o Oda coloca na janela. Kuri, muito próximo ao Udon. E a gente vê que pelo mapa, o Udon se localiza, a prisão se localiza no centro de Udon. Então, tipo, a Big Mom vai chegar aí em questão de tempo, nos próximos capítulos, 938, 939, 940, ela já deve ter chegado. E aí, pô, ela vai querer comer esse Oshiruki todinho aí, o Queen não vai dar, não deve reconhecer a Big Mom ali naquela persona de Olin, até porque ela não vai estar exercendo o seu papel, ela é tipo uma velhinha de boa, só que se contrariar ela, ela tome o soco, que nem ela deu no jacaré, que ele está transportando a galera. Então, ela vai dar uma tabocada no Queen. Ou a loucura poderia acontecer. Imagina que ela vai dar no Queen e ele defende. Olha, galera, eu acho que a gente pode estar pensando que é uma calamidade a menos, meu Deus, o bando do Kaido cada vez mais enfraquecido, mas de repente a Big Mom, ela pode ser usada como parâmetro para a força do Queen. Ele pode até perder, não ficar inutilizado pelo resto da saga, mas a gente vê ele conseguindo atacar uma Yonkou, sabe? Tipo, sentindo o golpe dela, mas defendendo, coisa que o Ruffy não conseguiu no arco recente, que foi o último que passou agora, o de Whole Cake, certo? Então, a promessa tá incrível, o Ruffy ele tá querendo desenvolver esse conceito de hack em específico, lembrando do Rayleigh, então fico muito feliz. E aí a gente vai pra etapa final do capítulo, né, que é a maioria do capítulo, vai da página 6 até a última. Estamos em Ringo, onde o Zoro tá lutando com o tal do Benkei na ponte Oihagi. Olha, galera, algumas pessoas ficaram, pô, mas o nome dele não é Benkei? Não, o nome dele é Gyakimaru, como tá aí no capítulo, e ele representa o Benkei das lendas japonesas. A lenda do Benkei, na verdade, ela pega fatos históricos e lendas e mistura tudo, sabe? Tem uma coisa bem... você já vê que é a parte da lenda, que o Benkei, ele era um cara que coletava as espadas dos samurais que ele achava indigno de empunhá-las. Até aí tudo bem, só que ele pegou 999 espadas. Esse número, sabe, perto de completar 1000, é a parte da fantasia da história também. E aí quando ele foi coletar a 1000ª, foi de um tal de Yoshitsune que o derrotou, e a partir daí ele começou a seguir o Yoshitsune. Então eu acredito que o Gyakimaru tá fazendo o papel de Benkei e o Zoro vai fazer esse papel de Yoshitsune. Ele vai derrotar, sei lá, no próximo capítulo o Gyakimaru, e aí o Gyakimaru vai começar a seguir o Zoro. E ele pode ser o ladrão da Hora das Bruxas, de repente. Beleza? E aí é massa, né? Porque o Gyakimaru, que representa o Benkei, ele
apresentado formalmente com janelinha e tudo, né? Assaltante da estrada, monge guerreiro. Então acho que se ele era o garoto da Hora das Bruxas, era a oportunidade de apresentar ele como tal agora. Então não acho que ele seja. E de repente não é o Zoro que vai cumprir o papel de Yoshitsune, é outra pessoa a qual o Gyakimaru segue, beleza? E ele vai falando ali que é um absurdo, o Zoro conheceu o Ryuma, é impossível, sabe? E o Zoro, não, eu conheci ele, se bem que ele tava ligeiramente diferente, porque ele tava um zumbi, né? E aí é muito legal o que o Gyakimaru fala, né? Ele contextualiza um pouco aí sobre Ryuma e o Wano de uma maneira geral. O Ryuma, ele não é só conhecido pelo incidente do dragão, isso já é muita coisa, mas ele era conhecido como o herói de Wano na época do ouro. Todos os piratas, as pessoas queriam entrar em Wano porque era um país rico, queriam se apropriar dos seus tesouros e tal, das suas riquezas naturais, e o Ryuma não deixava, então ele protegia o país. E ele transformou a sua espada, a Shusui, em uma lâmina negra. Ora, ela não era uma lâmina negra antes e virou com o tempo, e aí o Zoro começa a ficar curioso. Quando o Zoro quer indagar mais sobre esse assunto, chega aí, né, o Kamazou, o assassino do Shogun Orochi. Mas vamos teorizar sobre a espada, né, pessoal? Quer dizer que o Zoro, ele sempre tá embebendo suas espadas de hack, certo? A gente vê que ele luta contra o Pika em Dressrosa dessa maneira, embebendo as espadas com hack, provando que o hack dele é maior que o do Pika e tal. Ele lembra dos ensinamentos do Mihawk, tal qual o Luffy tá lembrando aí dos ensinamentos do Rayleigh. E o Mihawk fala, não tem essa história de lâmina negra se tu sabe usar o hack do armamento bem. Mas, claro que a gente pensava que era momentaneamente, qualquer espada na mão do Zoro pode virar uma lâmina negra, nas mãos ou na boca do Zoro, né? Então, mas só daquele momento. Só que pelo visto, é perene com o uso. Eu acho que você atinge o nível de hack do armamento que você deixa aquela arma pra sempre enegrecida. Caramba, isso é muito massa, é um outro conceito para as espadas e para o hack do armamento em si. Que tipo de uso poderíamos ver em outros personagens? Olha, eu acho que isso daí, para você transformar de maneira perene uma lâmina em lâmina negra, é algo só pro Zoro, é só pros espadachins, sabe, de alto nível, porque o Zoro tá no nível que tá no Novo Mundo e ainda não consegue fazer isso. Então eu acredito que o Shiryu consiga, o Mihawk, sabe? E eu acho que é um nível a mais. Se você deixa a lâmina negra de maneira perene, é um hack mais forte que uma lâmina negra momentânea. Então o Zoro precisa aprender isso para fortificar suas espadas. Porque se ele enfrentar, por exemplo, o Shiryu tendo lâmina negra perene, o Shiryu pode até quebrar as espadas do Zoro. Mas isso não vai acontecer, porque é o Ado Ichimonji, é a espada da promessa. Shusui é a espada da honra, do Ryuma. E a Kitetsu terceira é a que vai envolver tudo aí, né? Tipo, possivelmente o clã Roronoa, o Gorosei, que parece o Mahatma Gandhi, e a Nidai Kitetsu, que tá por aí em Wano, né? Lembrando, eu citei o Gorosei porque provavelmente ele tem a primeira Kitetsu, certo? E aí o grau dela deve ser lá em cima, lâmina negra, porque o Gorosei deve usar bem também. Mas bom, galera, chega aí, né, uma geisha. Eu pensava até que era com Murasaki, né, porque o Oda tá colocando o rostinho de Robin nas geishas aí. E aí é uma mistura, né, Robin com... Mas ela chega com a Otoko não para de rir, é muito engraçado. O Zoro, véi, se decida, vocês estão fugindo, a menina tá feliz aí. Só que o Zoro observa sangue na geisha, e ele, opa, elas estão falando sério, né? E aí, é engraçado, galera, porque o Gyakimaru, ele vai atacando o Zoro. Ei, você se distraiu, tá ligado? Beleza, o Zoro realmente tá numa luta, o Gyakimaru tá certo, só que, pera aí, meu irmão, tá entendendo a situação não, tá ligado? Então, é uma gag que o Oda introduz e ele repete outras vezes, e é engraçado isso, tá ligado? Já é uma dinâmica bem engraçadona aí entre o Zoro e o Gyakimaru, esse que representa o Benkei. Mas aí chega o Kamazou, galera, ele vem girando, ele luta com umas foices mesmo, e dá-lhe na geisha aí, só que o Zoro defende. Loucura, né? Porque o Zoro, ele faz uma careta bem diferentinha, assim, do normal. Ele não defende estiloso, ele faz, sabe? Então, o Kamazou, ele tem uma força aí bruta, monstruosa, pô. E ele é um assassino contratado pelo Shogun de Wano. É como se fosse um esquema Shichibukai, ó, anda livremente, mas tu trabalha aí pra mim.
beleza? E o cara vai matando todo mundo. Você vê que é mais um absurdo das tiranias dessa parceria Orochi-Kaido, né? E é massa, né? Porque eu não lembro do Zoro ter lutado contra o adversário com foices. Isso me lembra muito Vagabond. Porque no mangá a gente vê que o Miyamoto Musashi, ele vai enfrentando espadachins, mas ele enfrenta umas dificuldades com usuários de armas diferentes. Lança, que nem o Inshun, foice também, tem várias armas diferentes que vão dando dificuldade. E eu acho que o Oda poderia ter trabalhado isso mais um pouquinho, mas deu pra entender o conceito. E será que são lâminas Meitou? Essas lâminas aí do Kamazou, galera? Sei que é um adversário pro Zoro, ele tem um rabo de cavalo, eu fiquei pensando, será que é o Denjiro? O terceiro elemento que o Kinemon tá procurando para reunir os bainhas vermelhas e tal, para fortificar o exército, membros dos aliados que tem força de 500 homens. Mas não, galera, eu acho que esse cara é vilãozão mesmo. Lembrando que o Kinemon tava procurando o Ashura Doji, que sabemos que é o ladrão gordinho das montanhas, né, o Shutemaru. E ele também tava procurando o Kawamatsu, que sabemos que é o prisioneiro. Então falta o Denjiro. Eu acho que o Denjiro é o garoto da Hora das Bruxas, certo? Que não é nem o Kamazou, nem o Gyakimaru, que tá lutando aí com o Zoro na ponte. Quer dizer, tá meio atento, né? E aí, beleza, né? O Kamazou, ele quer matar a Otoko por ordem do Shogun e tal, e ela pede a ajuda do Zoro, ele só pede comida e saque. Eu achei um pedido bem irufe, né? O Zoro também não liga pra dinheiro, eu acho que só a Nami ligaria pra dinheiro. Se ela tivesse aí, ela diria pro Zoro cobrar algum valor em berries, ou sei lá, na moeda local de Wano. Acho que a Nami iria querer a moeda universal, né? E ia se complicar porque a galera aí não trabalha com berries. E aí o Zoro, ele pede comida e saque, beleza? E a gente vê que o Kamazou, ele é bruto, o Zoro vai defendendo, se concentrando bastante. Não foi um One Hit KO, tá, galera? Porque o Zoro dá golpes e o adversário, o Kamazou, ele vai desviando. Ele vai dando outros golpes e o cara defendendo. Então ele é um adversário muito forte, porque o Zoro tá lutando totalmente focado no cara. Tão focado que o Gyakimaru na ponte até tenta esfaquear o Zoro aí, né, com a sua lança. E aí, com a sua glaive, né? E é bem engraçado que tá lá a luta acontecendo, aí vai dando um zoom na cara do Gyakimaru e ele... e dá um golpe no Zoro. Você tem uma abertura aí na batalha, Zoro. Ei, meu irmão! Só que quando o Zoro se concentra no cara, o Kamazou aproveita. É a abertura da abertura. Saca? E o cara faz um ferimento absurdão no Zoro. Eu acho que não vai precisar do Chopper nem de nenhum medicamento assim. Foi um ferimento que pros níveis de One Piece não mata. É só dar uma dormidinha, dar uma andadinha que sara. Mas você vê que o Zoro sente. Pô, e aí tá todo mundo tenso lá. Só que o Zoro, ele fica com a lâmina, com a foice do Kamazou fixa no corpo dele. É muito impressionante isso. Ele ri, né? O cara não consegue tirar. Zoro dá um golpe, o cara desvia, e aí que vem o Zoro querendo resolver a situação. Ele não tá com a Shusui, logo ele não tá no estilo Santoryu, mas ele consegue essa lâmina. Ele até fala no meio do capítulo que ele gosta do estilo das 3 espadas. Você vê que ele dá golpes de 2 espadas ou uma espada, mas é tipo um Iai, aquele golpe rápido de tirar da bainha. Você não vê o Zoro se propondo a lutar uma luta inteira com uma espada, 2 espadas. Ele dá golpes pontuais, mas o estilo é Santoryu. Então ele pega essa lâmina e fechou o pacote do Santoryu. E que golpe, galera! Rengoku Origiri! Muito massa, velho! Derrota aí o Kamazou finalizando o capítulo. Teremos One Piece semana que vem. E aí eu quero ver essa questão da honra do Zoro agora para o Gyakimaru, o representante do Benkei. Será que o Zoro, ele a partir de agora vai ser reconhecido como o Yoshitsune pelo Gyakimaru? Ou ainda vai ter mais uma aprovação? O Zoro ferido vai querer lutar contra o cara, certo? De repente o Gyakimaru fica aí comovido porque o Zoro salvou a Geisha, salvou a Otoko, né? E galera, eu acho que o Zoro, ele vai aprender essa técnica avançada de hack para deixar suas lâminas de maneira negra perenes, certo? E o Luffy vai aprender essa mistura de hack do armamento com hack do rei para poder dar golpe sem encostar no adversário. Muito incrível esse capítulo pelos conceitos que ele apresentou pro hack e pelo desenvolvimento de batalha do Zoro. Sempre bom ver o Zoraço em ação, né? 30%, hein, galera? Será que ele usou mais? Ouso dizer 40%. Eita! Olha, deixa aí tua opinião sobre esse capitulaço 937 nos comentários. O post de previsões e perguntas já estão aberto lá no Twitter. Beleza?
Então, dá o like se você curtiu, dá o dislike se você não curtiu tanto assim o vídeo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de One Piece. Temos análise do capítulo, temos análise do episódio do anime, temos primeira leitura, teorias, previsões, perguntas e respostas. É o nosso carro-chefe, dose quíntupla de One Piece por semana. Fica comigo, fica com o All Blue. Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!